é que tá aí? Tá. Melhorou até a imagem. Agora até a imagem melhorou. Tá, Eu até entendi. Eu tenho. Não, agora não. A imagem está até melhor. Eu entendi até o que essa mulher falou em inglês aí, eu entendi. Né? A imagem melhorou. Vamos lá, então. Beleza. Então irmãos... Bom, então eu vinha falando disso, né? Que a perseguição, ela foi algo que Deus permitiu ali na igreja, no nascimento da igreja, para que o evangelho se espalhasse e avançasse para outros lugares. É interessante que a ordem de Jesus, desde antes da sua morte, era aguardar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, né? Então, até que o Espírito Santo descesse, espere em Jerusalém. Mas a vontade de Jesus era que os discípulos, os apóstolos, fossem testemunhas dele, onde? Tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Então, a perseguição foi meio que um empurrão de Deus empurrando a igreja, tipo assim, vai, avança. Porque, de fato, o que aconteceu, irmãos? Ali no livro de Atos, o Espírito Santo desceu, os sinais começaram a acontecer, o poder foi operado ali pelos apóstolos, né? Mas o povo vendeu tudo, foi para a igreja e ficou ali, né? Vivendo ali em comunidade, como viviam os convertidos, né? Ninguém tinha necessidade, ficaram ali. Mas por que o Espírito desceu? Para que o evangelho fosse pregado tanto em Jerusalém como na Judeia e Samaria até os confins da terra. Então você concorda comigo que não era o propósito de Deus que a igreja ficasse apenas em Jerusalém. A ordem de Jesus era ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o livro de Atos, ele fala muito sobre perseguição. O objetivo da perseguição era, sim, que o evangelho se espalhasse, né? Era que a igreja se espalhasse, porque a igreja era perseguida, alguns fugiam, chegavam lá no outro lugar, na outra terra, ali fundavam a igreja e continuavam adorando e ensinando a Jesus e realizando diversos milagres. E foi assim que o evangelho se espalhou pela terra e o cristianismo se tornou a maior religião, né, do mundo, dos cristãos. Né? É verdade. Porque senão desceria poder, a igreja ficaria só com eles, aquele poder ali, né? E não expandiria Exatamente. Exatamente, Emerson. E aqui a gente faz um paralelo com igrejas que estão preocupadas apenas em atrair a presença de Deus, o poder de Deus, e não estão preocupadas em pregar o evangelho. Não é a vontade de Deus. Então, nós somos muito bons para atrair a presença de Deus. Nosso louvor é cheio de unção. Nossos cultos são arrebatadores. Irmãos, mas não podemos ficar nisso. Amém. Só nisso, né? Só nisso. O objetivo final de tudo é o avanço do evangelho. Até hoje não mudou. A palavra de Deus não mudou. Amém. Então é óbvio, irmãos, que quanto mais nós tivermos uma base sólida, firme, mais avante nós iremos conseguir chegar, né? Se eu tenho uma igreja local forte, comprometida com Deus, comprometida com o ensino, cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, é claro que nós vamos ter força para divulgar o evangelho nos 4 cantos do mundo. Então, o objetivo é esse. Nós não podemos parar somente no poder. Amém. Né? Nós não podemos parar somente no ensino da palavra e ficar apenas ali. Jesus uma vez disse para o povo assim: errais por não conhecer a palavra e o poder de Deus. Então, tem que ter todas as coisas. Né? A ordem de Jesus era que ficar em Jerusalém até que sejais revestidos. Depois, vai pregar o evangelho até os confins da terra.
Amém. até os confins da terra. Imagine você, eu vou fazer texto histórico aqui para que você compreenda algo interessante. O que era o mundo na época de Jesus? Você já pensou que na época de Jesus não existia, por exemplo, o continente americano? Certo? Certo. Não existia. O continente americano veio existir com a vinda, segundo a história, de Cristóvão Colombo para cá, por volta do ano, não sei, por volta de 1500. Né? Mas você tem Pedro Álvares Pedro Alves Cabral foi em Cabral também, né? 1500. Pedro Alves Cabral foi 1500, né? Mas você entendeu que o mundo conhecido daquela época era a Ásia apenas ali, Isso. parte da Europa. Né? Na verdade, Roma ali estava concentrado, o Império Romano. Nortezinho da África. No nortezinho da África, né? O Egito, são cidades históricas, está ali no norte da África. Começou a entrar a gente agora. Então, os confins da Terra naquela época eram as redondezas ali da onde o Império Romano estava alcançando. Só que depois veio até o continente americano, né? As grandes navegações, a gente estuda isso na escola, que começou a época das grandes navegações, foi por volta de 1300, 1400. Vê quando Cristóvão Colombo chegou na América. Que aí nós vamos saber isso. 1500, né, Gabriel? Gabriel colocou. Cristóvão Colombo chegou na América em 1500, porque Pedro Álvares Cabral foi em 1500. Cristóvão Colombo também, Gabriel? 1492. Isso, 1500. Então, Cristóvão Colombo chegou em 1492, Pedro Álvares Cabral, 1500. Então, chegou nas Bahamas. É isso. Nas Bahamas, né? Bem no meio da América Central ali. E Pedro Álvares Cabral desceu um pouco, chegou aqui no Brasil, o português, né? Então, até então, os confins da Terra era a região ali da Europa, um pouquinho ali da Ásia, do Oriente Médio, que é onde tem toda a história bíblica. Ali eram os confins da Terra. Não era da vontade de Deus que a igreja ficasse apenas em Jerusalém. Por isso vieram as perseguições. Bom, retornando agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a leitura aí de Estevão perante o Sinédrio. Eu não sei se eu li isso a semana passada. Não cheguei a ler, não. Então, quem era Estevão? Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, que foi escolhido como diácono. Ele não era um apóstolo. Ele não era dos 12. Porque até então eles entendiam que eram 12 apóstolos. Né? Tanto que Judas caiu, eles trouxeram outro que foi que não se fala nele mais, mas lembra ali que os helenistas ficaram reclamando que as viúvas deles não estavam sendo atendidas na distribuição da comida, né? Das cestas. Então, os apóstolos falaram assim, estou recordando a aula passada, os apóstolos falaram assim: não podemos deixar a palavra, mas vamos escolher homens cheios do Espírito Santo. Está falhando de novo, Rodrigo. Emerson, sério? É sério. Mas dá, assim, tá parando, mas dá de entender. Estou entendendo, não. Vamos tentar mais um pouquinho. Qualquer coisa a gente volta para outra. Até o final a gente consegue. Claro. Então, se ficar assim ruim para entender, pode me interromper, tá? Vamos buscar uma solução. Então, os discípulos, aliás, os apóstolos decidiram escolher diáconos, homens cheios do Espírito Santo, né? Até o Armando trouxe outros textos, os irmãos compartilharam aí de outros textos, mostrando que o ministério diaconal é um ministério muito importante, né? Extremamente importante. E
Estevão, isso aí, Giovanni, 1 Timóteo 3. Estevão foi um dos escolhidos, mas ali, no meio das escolhas, né, fala de um, de outro, e quando fala de Estevão, fala assim, Estevão era cheio do Espírito Santo. Estevão passou a ser talvez o primeiro mártir do Evangelho. Ele foi a primeira pessoa que morreu por causa do Evangelho. Estevão foi apedrejado. Então, ele foi escolhido diácono num período muito curto. Ele já foi chamado perante o Sinédrio, né? A perseguição ocorrendo ali. Ele fez uma defesa gigantesca, muito fundamentada na palavra. E depois disso, ele foi apedrejado. E pegaram as roupas dele e levaram para quem? Para Saulo. Para Saulo. Que passou a ser depois o apóstolo Paulo. Então, é a primeira citação de Paulo na Bíblia quando Estevão foi apedrejado, e Paulo consentia na morte de Estevão. Irmãos, a Bíblia em nenhum momento fala que Paulo matou pessoas por causa do Evangelho. A Bíblia não deixa isso claro. Mas fala que ele consentia na morte. Ele sabia que estava morrendo e deixava acontecer assim. Né? Ele não matou. A Bíblia não fala que ele matou. Mas a Bíblia fala que ele arrastou muitos às prisões, talvez até para serem mortos. Né? Então, foi assim. Então, esse era Estevão. Quem? O diácono cheio do Espírito Santo, que foi escolhido um pouquinho antes aí. Estevão cheio... Então, eu estou lendo Atos, capítulo 6, versículo 8. Olha só. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, Estevão curava, levantava ali os paralíticos, provavelmente ressuscitava, cheio de sinais, cheio do Espírito Santo. Versículo 9 do capítulo 6. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, com letra maiúscula. Irmãos, só um parentezinho. Naquela época havia grupos dentro dos grupos, né? Então, dentro dos judeus havia os helenistas. Dentro dos judeus havia os que eram da sinagoga dos libertos, né? Está com letra maiúscula, é um nome próprio, é um lugar, uma identificação. Vamos dizer que é como se hoje fossem as denominações. Tem a presbiteriana, tem a Casa de Esperança, tem a Batista, né? Então, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Irmãos, todo mundo se levantou contra Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria, à autoridade com que Estevão defendia a Jesus. Porque ele estava cheio do Espírito Santo, né? Cheio do Espírito Santo, ensinado pelo Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de poder. Todos juntaram e confrontaram Estevão. Irmãos, naquela época, apesar dos judeus serem como são, mas eles eram muito justos, muito retos. Eles não podiam condenar do nada. Eles não podiam pegar uma pessoa e condená-la. Então, olha o que aconteceu em relação a Estevão. 11. Então subornaram, olha isso aqui, que grave, irmãos. Subornaram homens que dissessem: temos ouvido que este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Ah, irmãos, aí criaram um problema para Estevão. Porque você falar para um judeu contra Moisés é muito sério, porque eles têm Moisés como um pai, Abraão também, né? Como
como um pai. Então, era muito sério o que aconteceu. Então, o que eles fizeram? Eles falaram assim, nós precisamos derrubar Estevão. Não vencemos ele na sabedoria. Então, vamos ter que arrumar, subornar pessoas para falarem contra ele. E assim o fizeram. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Ó, pegaram Estevão, levaram lá no sinédrio. No lugar Rodrigo, isso aí eram os defensores da lei, né? Sempre já da era Torá, né? da lei, né? Já tinham levado lá Pedro, João, né? Perante o sinédrio, açoitaram ele. Aí agora levaram Estevão perante o sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas. Olha só, irmãos, eu fico numa tristeza de ler isso aqui, porque imagina, tinha gente lá testemunhando, falando que ele tinha feito coisas que ele não fez contra ele, né? Ali no julgamento. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Irmãos, de fato, isso aqui não era mentira, não. Porque Jesus mesmo falava que o templo seria destruído. E o templo, tenta ter um pouquinho de empatia e voltar na visão dos judeus. O templo era um lugar sagrado para os judeus, era um lugar santo. E, de fato, Jesus confrontou eles duramente e dizendo que ia destruir o templo. Mas Jesus estava falando do corpo dele, falava assim, esse templo será destruído. Não, uma vez Jesus viu o templo e falou assim, não ficará pedra sobre pedra. Depois Jesus fala que o templo seria destruído e restituído em 3 dias. Ele estava falando da morte do corpo, que já passaria a ser templo do Espírito Santo. Então, na verdade, o que Estevão pregava ali, de fato, ia contra os judeus. Provavelmente, a pregação de Estevão ofendia, de fato, os judeus, por quê? Porque Estevão devia pregar a visão que nós temos hoje, irmãos, de que Deus não habita em templos. Amém. De fato, Estevão tocou num ponto que era muito significativo para os judeus, falando mal do templo, que era algo sagrado para eles. Se vocês sabem, provavelmente houve exageros também, houve, né? Por isso que eles estavam de testemunhas. Contra Deus, contra Deus e contra Moisés. Eu tenho certeza que contra Deus e contra Moisés ele não falou. Mas, na verdade, havia uma certa mudança na forma de culto deles, né? Eu acredito que houve ali, de fato, falso testemunho, como a Bíblia está dizendo, mas, de fato, a pregação era diferente. O templo, Deus já não habitava naquele templo mais. E aconteceram diversos milagres, porque no templo o véu se rasgou de alto a baixo, né? Muitos deles sabiam dos sinais que estavam acontecendo, que eram coisas, de fato, sobrenaturais. Mas o que eu queria que vocês entendessem até aqui era isso. De fato, a pregação de Estevão mudava os costumes do povo. Mudava, sim. Porque o templo já não tinha aquela importância mais como era antes. Minha Bíblia foi aqui na para frente. Só um minutinho, deixa eu achar o texto aqui de novo. Você parou no 14. Minha Bíblia que saiu aqui Beleza. Então, no 14, o 13 diz assim, apresentaram falsos testemunhos que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Depois da morte e ressurreição de Jesus, ainda havia um lugar santo? Não havia mais. Não havia. O templo não era santo mais. Agora somos nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, e essa é a palavra que entrou em vigor desde a morte e a ressurreição de Jesus. Nós entramos na era da graça, né?
Então, foi assim. 14. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Na verdade, Jesus nunca falou, e eu tenho certeza que Estevão também nunca falou que Jesus ia destruir aquele lugar, né? Uma vez Jesus falou que aquele templo seria destruído e reconstruído em 3 dias. Aí até que aqueles que estavam em volta de Jesus disse assim, como ele pode dizer uma coisa dessa? Você que levou 70 anos para ser construído. De fato, o templo era grandioso, era gigante, né? Então, Ele não estava falando daquele tempo. só que ele não estava falando daquele tempo. Jesus falava em muitos mistérios, né? Então, o 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Irmãos, olha o que começou a acontecer. Olha aí, tá vendo? Olha que coisa fantástica. Como, de fato, Estevão estava cheio do Espírito Santo. Irmãos, e como esse povo... Irmãos, eu queria que vocês entendessem algo importante. Muitas vezes, o povo não quer ver a verdade. Muitas vezes, as pessoas não querem conhecer a verdade. Porque você vai ver o que acontece no final do testemunho de Estevão. As pessoas tapam os ouvidos porque não queriam ouvir o que Estevão estava dizendo, né? Então, muitas vezes, nós que pregamos o evangelho, temos que ter esse entendimento. As pessoas não querem saber. Não, eu prefiro que você fique calado. Não me conta. Isso acontece até hoje, Rodrigo. Até hoje, não é, Emerson? Até hoje. As E pessoas não acontecia aquela querem. época. Irmãos, o povo, todo mundo olhava para Estevão e viu ele com uma face como se fosse de um anjo. Irmãos, era motivo para apedrejar Estevão? Eles tinham que Rodrigo? ter, no mínimo, temor em dizer assim, meu Deus, esse homem tem uma aliança com Deus, olha o que está acontecendo. Ele está sendo quase que transfigurado diante de nós, o rosto dele estava como de anjo. Como é que é, Emerson? Longe de mim querer parecer um anjo, parecer Estevão. Mas um dia um tio meu chegou em mim e perguntou, moça, eu queria saber a Bíblia igual você sabe. Eu falei, rapaz, é só você ler. Simples assim. Eu até me dispus a ajudar ele a ler a Bíblia, para a gente ler junto, aprender junto. Ele não quis. Então, é igual você está falando aí. Pessoas, não, às vezes, não querem conhecer a verdade. Não e tem querem gente, conhecer a verdade. as Fecha pessoas os chegam, olhos. como que seu casamento dá tão certo assim? Como que sua família é tão boa assim? A gente mostra o caminho, fala a verdade, mas não, mas não serve, para mim não serve desse jeito, não. Então, não tem jeito, né? Nós temos, mas isso é muito bom, é o sinal que você está passando uma imagem de Cristo mesmo, através da sua vida. E nós, irmãos, temos que passar a imagem de Cristo. Nós somos transformados por dentro e por fora. Quando nós Amém. aceitamos a Jesus, o nosso corpo demonstra que há algo diferente em nós. Vocês já viram vários testemunhos, às vezes, de crianças, né, olharem uma pessoa, um homem de Deus, e achar que era Jesus. O menino da pescaria falou que eu era pastor. Uma vez Você é pastor? Né? Então, tá vendo? Uma vez eu vi uma história de um menino que a família estava sentada comendo, alguém chamou a porta, a criança foi lá, abriu a porta e sentou de novo. O pai pegou e falou assim, filho, mas quem era? Ele falou assim, não, era Jesus. Aí o pai, mas Jesus? Aí ele falou assim, era, pai, é aquele homem que o senhor fala tanto dele, ele é bonito, amoroso, ele é bondoso, né? Então, depois foi ver, era um pastor que estava evangelizando, né? Então, nós temos que ter uma aparência de Jesus, as pessoas devem olhar para nós e ver que tem algo diferente. Tem um tempinho, eu estava num lugar, eu dei uma gargalhada, aí um homem olhou assim e falou assim, moço, mas até o jeito de você rir é diferente. Parece que você ri com alegria mesmo. Nossa, mas você está folgado demais. Ele falou desse jeito assim, você deve estar tranquilo demais na vida, a sua risada é uma risada verdadeira. Eu falei, é o jeito que eu sempre ri, não tem outro jeito aí, não. Mas nós temos que passar algo diferente, irmãos. As pessoas não podem olhar para nós e sentir que nós estamos carregados, que nós estamos, né? Amém. É aquilo que eu falo, é aquilo que eu sempre brinco, né? Às vezes a gente está na fila do banco, alguém fala assim, alguém vira para trás, né? E fala assim, mas tá difícil, né? Aí o outro fala, nossa, tá feio o negócio. Não, e diz que vai piorar, né?
Nós que somos crentes, irmão, tem que falar assim, nós não podemos entrar nesse papo, não. Nós temos que falar assim, não, tá difícil, cara, mas tem um caminho. Sempre teve um caminho, sempre teve desafios. Vamos encontrar um caminho, vamos vencer. A gente tem que ser otimista, irmãos, para as pessoas se sentir bem perto da gente, né? Amém. Mas olharam para o rosto de Estevão e viram o quê? Uma aparência como se fosse de anjo. E agora nós vamos falar sobre a defesa de Estevão. Eu não vou ler toda a defesa de Estevão, porque é gigante. Irmãos, presta atenção, bem atenção de todos. Você quer saber uma história bíblica contextual? Leia a defesa de Estevão, porque fala de tudo desde o começo até os dias de Jesus. Parece que é uma Bíblia Hã? resumindo apenas de um É um capítulo, né? resumo Apenas do da capítulo Bíblia. 7, né? É um resumo da Bíblia. Porque ele começa lá em Abraão, vamos ver aqui. Moisés, começa Moisés. Abraão antes, Abraão Abraão, tá certo. olha Não, aqui, ó. ele sabia tudo do Velho Testamento. Sabia. Então, Estevão, ele dá a ele, o Sinédrio dá a ele o direito de resposta. Quando eu disse que eles eram justos, era isso, irmãos. Eles julgavam, davam direito de resposta. Não julgavam, como que eu diria? Desonestamente. Mas Igual Havia... aconteceu com o Paulo aí. Mas a resposta tinha que ser igual eles queriam, né? Exatamente. Tinha que ser igual eles queriam, Emerson, mas assim, eles ficavam de tudo tentando achar um crime. Isso. Né? Na verdade, os juízes, o Sinédrio não era injusto. Eles estavam sem a visão de Jesus, mas eles não eram injustos, porque tanto que tiveram que contratar testemunhas. Não julgaram ele sem testemunha, não julgaram ele sem acusação. Né? Então, nesse ponto, o Sinédrio deu a ele direito de resposta, mas eles queriam o motivo de que ele tivesse transgredido a lei. O que eles fizeram? Foram lá e contratou, subornaram pessoas para testemunhar contra Estevão. Né? E isso aconteceu. Então, a defesa de Estevão conta toda a história do povo de Deus. Tá bom? Porque ele fala de Abraão, ele começa ali, ó, versículo 2, ele fala, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e ele disse, sai da tua terra, da tua parentela. Irmãos, todos os textos referenciados. Então, a defesa de Estevão vai aqui, fala de Isaac, fala de Faraó e a família de José, fala do Egito, de Canaã. Toda a história. Irmãos, Estevão sabia muito. De fato, ele estava cheio de Espírito Santo. Toda a história, com detalhes. Aí entrou em Moisés, né? Aí eu estou lá no 30 já, ó, falando também de Moisés. Aí lá no 39, eu grifei aqui algo interessante. Lembra que eu preguei essa palavra alguns domingos atrás? A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram ao Egito. Muito sério isso aqui, porque, irmãos? Muito sério. Estevão estava contando como o povo transgrediu a Deus em toda a sua história. Na verdade, o que o Estevão quer mostrar para o povo era o seguinte: nós transgredimos as leis de Deus a vida toda, e agora estamos fazendo isso porque Jesus é o Filho de Deus. Ele era o Messias que Deus prometeu, e vocês o mataram. Porque assim, o que o Sinédrio ficava mais com raiva é porque os apóstolos falavam assim, o sangue de Jesus está nas mãos de vocês, porque vocês pediram Barrabás e mandaram Jesus para ser crucificado. Então, isso confrontava as lideranças judaicas daquela época. Eles né? achavam que os cristãos eram tipo outra seita. Né? Exatamente. Lembra lá o parecer de Gamaliel, né? Gamaliel que foi um homem sábio, porque Gamaliel falou assim, se referindo ao Sinédrio, Gamaliel falou assim, surgiram tantos, aí Gamaliel fala assim, surgiu uma aí, reuniu 400, não deu em nada.
Surgiu outro, também não deu em nada. Então, esses cristãos que estão surgindo agora, se não for de Deus, vai ser extinguido. Vai desaparecer. Agora, se eles forem de Deus, nós não podemos ser encontrados lutando contra Deus. Lembra essa expressão, né? Então, aqui, Estevão estava para mostrar assim, e vocês crucificaram a Jesus, quem foi enviado por Deus. Então, aqui ele fala daquela passagem lá do Egito, né? Com o coração vocês voltaram para o Egito. O povo naquela época, irmãos, tinha uma visão muito paternalista, né? Mesmo uma história de tanto tempo, eles falavam, eles se referiam à história dizendo assim, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Ou seja, não foi literalmente eles, mas as gerações anteriores deles, né? Então, seguindo adiante, agora eu fui lá para o 47. Ó, lá no 47, olha o que Estevão já está falando. Quantos versículos deu aqui? Irmãos, 46 versículos já. Só de Estevão falando, contando toda a história. Lá no 47 ele fala assim, mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como Mais diz uma o vez. profeta. Estevão estava se defendendo aqui que aquele templo, de fato, não era santo mais. Por quê? Alguém havia profetizado, logo eu vou descobrir quem foi aqui que profetizou. Agora eu chego lá. Estevão estava dizendo aqui por que aquele templo não era sagrado mais. Porque alguém havia profetizado, mas foi Salomão que edificou a casa. Olha o 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Quem disse isso? Isaías, capítulo 66. Então, olha o conhecimento bíblico que Estevão tinha. Provavelmente ele não tinha a Bíblia lá em mãos, irmãos. Ele tinha isso tudo na mente dele. Conhecimento que ele tinha das Escrituras. E não é hoje como você tem o celularzinho que você digita, acha, encontra. Não é como você tem a Bíblia hoje, que você tem toda a Bíblia, né? A Bíblia da Tamires. Você tem toda a Bíblia aqui. Irmãos, naquela época eram papiros, e rolos de livros. Irmãos, eles tinham tempo, estudavam, se dedicavam ao ensino da palavra, né? Sabiam tudo. Então, ele estava citando aqui Isaías. Irmãos, na verdade, Estevão havia entendido tudo profundamente, desde as profecias. E eles colocavam também na educação das crianças, né? Um menino de 12 anos, ele já sabia o Pentateuco de cor. Exatamente. Então, eu tô com vamos 4 lá. Bíblias aqui. 4 Bíblias? Bíblias? 3 de escola para o telefone aqui e uma para mim estudar. Isso é bênção, cara. A gente precisa mesmo. Então, o 51. Aí, olha o que Estevão fala, o 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Irmãos, Estevão foi duro com o povo mesmo. Né? Ou seja, tem como resistir ao Espírito Santo. E tem como, irmãos, cuidado. Irmãos, tem como resistir ao Espírito Santo. Em nome de Jesus, você não vai fazer isso. Amém. Mas é possível. Você vê que é possível porque o povo... Estevão acusou o povo disso. Então, eu quero dizer para você, não resista ao Espírito Santo. Não seja teimoso. Não seja rebelde. Irmão, se você tem Jesus no seu coração, saiba de uma coisa. O Espírito Santo orienta você no que você deve fazer. Não resista. Desde as coisas mais simples. Desde as coisas que aos nossos olhos pareçam
elementares, tipo assim, Deus vai se importar com isso? Deixa eu dizer uma coisa. Talvez Deus está só testando sua fé. Não vai mudar em nada. Mas Deus está querendo saber se você está obediente mesmo. Talvez é catar um papel de balinha no chão. Loucura, né? É verdade. Talvez é catar um papel de balinha no chão. Se foi o Espírito Santo que mandou, obedeça, vai lá e cata. Irmãos, eu já vi pessoas debocharem de adolescentes que às vezes voltam de encontros tocados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e eu já vi vários testemunhos disso, já fui assim. Eu já vi adolescentes dizerem assim, agora, até para acender a luz do quarto, eu pergunto a Deus se Ele quer que eu acenda a luz do quarto. Irmãos, eu já tive essa fase também. Você já teve isso? Já, não já? Eu já tive essa fase. Sabe que você está tão em love com o Espírito Santo, tão em lua de mel com o Espírito Santo, assim, tipo, você conheceu ele e você descobriu o quanto você é amado. E aí você entra num sincronismo tão grande com ele, que até coisas que não tem nada a ver, ele te conta, ele te fala. Talvez Deus está deixando você ser testado para saber se você está sendo obediente nas pequenas coisas, para levar você para as grandes coisas. Para ver se Amém. você é fiel no pouco, para ser colocado sobre o muito. Às vezes o Espírito Santo fala com você coisas que você vai dizer assim, não vai mudar nada, mas ele está te testando. Eu passo isso muito com o Espírito Santo. Eu trabalho aqui na chácara e falo muito com o Espírito Santo o dia todo. Enquanto eu estou trabalhando, é o meu prazer ficar conversando com o Espírito Santo. Às vezes eu falo até em voz alta, vou conversando em voz alta. E eu não, irmãos, quando ele fala comigo, às vezes um detalhezinho, eu não deixo para trás. Eu faço. Às vezes eu falo assim, não vai mudar nada na minha vida espiritual. Olha, fisicamente pode não mudar, mas e se é Deus me testando? Então eu vou lá e faço o que ele está mandando, faço o que ele está pedindo. Entrar em sincronia com o Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo. Você pode declarar isso? Não vou resistir ao Espírito Santo. Amém? Não vou. Não vou resistir ao Espírito Santo. Amém. Amém. Não Amém. resista. Não resista ao Espírito Santo. Amém. Ele é seu amigo, irmão. Ele é seu amigo que está com você o tempo todo. Ele está sempre do seu lado. Ele, muitas vezes, você que não dá atenção para ele. Muitas vezes ele está há anos esperando que você fale com ele, que você converse com ele, que você se relacione com ele. Ele é a pessoa que veio habitar em você quando você aceitou Jesus. Talvez você fica calado dias e dias e dias e não fala com ele, mas ele está aí com você. É a palavra de Deus quem diz, quem nos garante isso. Então, tem um relacionamento de amizade com o Espírito Santo, de intimidade. Amém. Um relacionamento. Deus, ele é 3 pessoas. Ele é a pessoa do Pai. Ele é Deus, o seu Criador. Ele fez tudo. E ele está no controle de tudo. Deus Filho, quem é? Ele é o seu Salvador. Aquele que redimiu, aquele que derramou o sangue para tornar você santo e aceitável diante de Deus. Esse é Jesus. O Espírito Santo, ele é o seu companheiro. É aquele que anda com você, é aquele que te acompanha, é aquele que te ensina e te ajuda. Então, consola, intercede. Se a gente for falar tudo que o Espírito Santo faz, então, entenda a pessoa do Espírito Santo. Compreenda a pessoa do Espírito Santo. Tenha discernimento das pessoas que formam a Trindade. Quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Isso é importante para a sua vida espiritual. Eu sei que deve ter pessoas aqui que têm experiências profundas com o Espírito Santo. Não sou só eu, né, que estava contando. Muitos aqui têm. Sabe, é o Espírito Santo quem testifica que você é filho de Deus. Sem ele seria impossível. Entende? Talvez você fale assim, eu não me sinto filho.
Eu não sinto que Deus está cuidando de mim. Sabe o que está faltando? É Deus mudar o cuidado dele com você? Não, Deus não vai mudar, ele já é todo o cuidado. O que está faltando é o seu relacionamento com o Espírito Santo para que isso testifique. Porque o que está faltando é a testificação em você. O Espírito Santo é o selo. A palavra de Deus fala que o Espírito é o selo. Então, você vai ter certeza que você vai ser salvo? Se você não tiver relacionamento com o Espírito Santo, você pode duvidar. Ah, no final eu não vou ser salvo. Ah, eu acho que eu vou cair. Ah, eu acho que eu vou desviar. O Espírito Santo é o selo. A palavra de Deus fala que o Espírito é o pendor da salvação. É a garantia. Até Amém. você ser salvo, o que garante essa salvação? O Espírito Santo em você. Amém. Ele quem dá a garantia. Sabe o que é pendor ou penhor? É você ir lá, você vai pegar um empréstimo, você vai lá e dá uma joia lá no penhor, na Caixa Econômica, né? Antigamente fazia isso. Você dá uma joia. Você pega o empréstimo. No dia que você for pagar o empréstimo, você vai lá, paga o empréstimo, pega a sua joia de volta. Ele é a garantia. O Espírito Santo é a garantia que você vai ser salvo. Pronto. Amém. Se você não tiver um relacionamento com o Espírito Santo, você nem vai sentir que você está salvo. E a salvação é a alegria da vida do crente. Amém. Quando os discípulos voltaram lá, empolgados, porque os espíritos imundos se submetiam a eles, Jesus disse assim, não é isso que tem que alegrar o seu coração de vocês. Jesus disse assim, não é o fato dos espíritos imundos se submeterem a vocês, não é isso que tem que alegrar o coração de vocês. O que tem que alegrar o coração de vocês é o fato do nome de vocês estar escrito no livro da vida. Aleluia. E o que nos faz sentir que o nosso nome está escrito no livro da vida é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Amém. Então, se você não se relaciona com ele, se você o resiste, você não vai sentir que você está salvo, você não vai ser ensinado, você vai sentir que você está sozinho, porque ele é seu companheiro. Você vai sentir que ninguém gosta de você, ninguém intercede por você, que ninguém se importa com você. Irmão, se você tiver o Espírito Santo, não tem cidadão nesse mundo que vai te colocar tristeza no seu coração. Amém, é verdade. Porque o Espírito Santo é a companhia que nunca pode faltar. Ainda que você esteja só. Ainda que todos tenham te abandonado. Se você tiver o Espírito Santo, você vai ter alegria no seu coração. Amém. Isso. Foi a fala que Jesus deixou, né? Foi a fala que Jesus deixou para nós, né? Que ele ia, mas deixaria... Não vos deixarei órfãos. Não vos justamente. deixarei... Olha aí, Camila. Olha que legal. Devolva-me a alegria da tua salvação. Oi? Ah, desculpa. O Emerson, fala aí de novo. Fala assim, tanto é que Jesus falou, né? Eu vou, mas não vos deixarei órfão. E quando eu for, eu deixarei aquele que vai convencer vocês do pecado. Se o Espírito Santo não nos convencesse, nós estaríamos deliberadamente pecando de qualquer jeito, né? Não teria medo do juízo de Deus e nem da justiça. Nós viveríamos assim, Deus é amor, Deus é justo. Claro que ele é amor, tudo isso é verdade. Mas o Espírito Santo nos convence de qual que é o amor de Deus, até que ponto nós estamos vivendo debaixo desse amor de Deus. É a ponto de fazer coisa errada e sentir que Deus ama? O Espírito Santo sempre dá aquele toquezinho, né? Fala, Rodrigo, tá certo isso aí? Justamente. Irmãos, o Espírito Santo está tão junto da gente, né? Tão com a gente o tempo todo, cuidando o tempo todo, intercedendo o tempo todo, fazendo a parte dele o tempo todo. E a Bíblia ela tem um cuidado também de pedir para a gente ter um zelo também com o Espírito Santo, né? Não emprestar o Espírito Santo. Não resistir, não apagar, não blasfemar. Irmão, você quer saber? Quer ver que não tem perdão? Não blasfema. Então, é isso que eu ia dizer. Você quer saber o tanto que o Espírito Santo é importante para Deus? Porque a Bíblia fala que é a única pessoa que, se sofrer esse delito, não há perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia não fala sobre a blasfêmia contra Jesus ou a blasfêmia contra Deus, porque
na Bíblia, deixa eu dizer uma coisa para você. Várias pessoas blasfemaram contra Deus. Vários blasfemaram contra Jesus. Talvez alguns até foram salvos depois, se arrependeram. Mas Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Sabe por quê? Porque ele é tão bom, mas ele é tão bom. Ele foi um presente tão grandioso que Deus não perdoa aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Compreende? Não que você possa blasfemar contra os outros. Você não vai fazer isso. Mas as atribuições que o Espírito Santo tem, e se alguém blasfemar contra ele, é o único pecado, não tem perdão. Quem falou isso foi Jesus nos evangelhos, quem falou isso foi o apóstolo João em uma de suas cartas. Então, procure se aproximar do Espírito Santo, irmãos. Procure falar com o Espírito Santo. Dá uma de louco. Entra para o seu quarto, fala com ele. Fala com ele em voz audível. Você já viu o testemunho do pastor Stanley lá na Índia? Quando ele foi lá para o campo de trigo e começou a falar e gritar e falar com Deus, com o Espírito Santo, que ele foi inundado com o amor de Deus. Irmãos, o Espírito Santo é um socorro. Nós estamos, já, Emerson, nós estamos nessa série de palavras aí de novo nascimento, de vida no Espírito. A última palavra será sobre oração em línguas. Oração em outras línguas. Aí você vai ver o que o Espírito Santo faz por você. Sabe por quê? Porque a palavra diz que você não sabe orar como convém. A Bíblia diz que as suas orações não são corretas. Que você pede coisas que nem sempre são boas para você nas suas orações. Mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Amém. O Espírito Santo consegue expressar aquilo que você precisa e não consegue expressar. Está entendendo? Vou repetir para você entender. Amém. Glória a Deus. O Espírito consegue expressar para Deus aquilo que você precisa e não consegue expressar. Amém. Porque são Aleluia. gemidos inexprimíveis. São gemidos que não se pode expressar. O Espírito Santo tem a capacidade de pedir para Deus aquilo que você não conseguiria pedir, porque não tem palavras. Você, na melhor da sua inteligência, não saberia montar aquilo que você sabe pedir. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele tem a mente de Deus. Ele conhece. Ele sabe o que você precisa. Então, esse é o Espírito Santo. Amém. Fala, Emerson. É assim, eu sei que tem muita gente aí que tem a mesma dúvida que eu. Qual seria esse pecado contra o Espírito Santo? Que pecado seria esse? Nós falamos isso numa aula. Teve uma aula que falou só disso. Aí, eu faltei, viu? Não, mas não Não tem entendi. problema não, Emerson. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que Jesus falou que é um pecado sem perdão. Está em Mateus. Deixa eu achar a referência. Aqui, depois você pode dar uma lidinha. Só um minutinho, Emerson. Nós falamos isso quando a gente estava estudando o 1 João. Se não me engano, quando a gente voltou de férias. Eu sempre tive essa curiosidade. Mas às vezes, assim, a gente peca, Mateus, mas... capítulo 12, versículo 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Então, isso aí eu já li bastante. Eu queria saber o que seria essa blasfêmia, o que seria esse pecado. Calúnia, dizer algo que na verdade não é, difamação, falar mal do Espírito Santo. Isso é blasfêmia. Sim. Entendeu? Então eu não faço isso, não. Caluniar é mentir a respeito do Espírito Santo. Isso é uma calúnia. Você dizer algo que o Espírito Santo não faz, não fez. Não, outra coisa, Emerson, quando a gente falou sobre isso, nós até falamos assim que a gente podia ficar um pouco tranquilo, que isso é uma coisa mais clara, não ia ser uma coisa assim que a gente ia fazer sem querer. E inconsciente, pronto, né? inconsciente, fiz sem querer e vou ser condenado agora por isso. Né? Até porque é uma coisa que nós chegamos
a conclusão também que é muito difícil uma pessoa assim, do mundão também, alguém que não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus, falar sobre o Espírito Santo. Você vê esse povo do Ninguém mundo fala, né? falando muito sobre Deus, E sobre, no às máximo vezes sobre Jesus, mas eles não falam do Espírito Santo. De fato, há um temor mesmo. Então Eu é acho mais que profundo mesmo. Então, a gente vê que quem tem esse conhecimento sobre o Espírito Santo são pessoas que já tiveram contato com o Evangelho, né? Que sabem sobre o Espírito Santo. Então é mais profundo ainda, né? Como se diz, o buraco é mais embaixo ainda, né? Eu acho que uma coisa também que é muito interessante, Falar mal do pessoas que estão agindo de má fé, em iniquidade, na carne, manipulando pessoas e falando que é o Espírito Santo. Isso é uma calúnia muito sério. contra o Espírito Santo. Tipo assim, aquela pessoa, eu ouvi isso há um tempo. Eu vi uma pessoa falando assim, que sabe que foi numa igreja, a pessoa foi numa igreja e viu um obreiro cochichando com o outro, pedindo ele para dar uma palavra para fulano. Tipo assim, vai lá e fala isso, isso e isso, e fala que foi o Espírito que falou. A pessoa, o obreiro foi lá, foi no ouvido dele, o Espírito manda te dizer tal, 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 tal. Isso, para mim, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque mentiu com o nome do Espírito Santo. Isso é uma calúnia. Você está dizendo que o Espírito Santo fez uma coisa que não fez. Entende? Então, por isso, nós temos que ser cuidadosos. Por exemplo, esse negócio foi uma coisa de má fé, não foi um engano. Foi de má fé. Não foi assim, nossa, eu não sabia, não. Às vezes a pessoa se engana. O profeta se engana. Mas é isso. Mas o que é uma calúnia, difamação? A pessoa vai lá conscientemente e mente. Profetada, irmãos, não tem a ver, tá? Profetada não tem a ver com calúnia sobre o Espírito Santo, né? Porque, assim, tem vários profetas que, às vezes, até recebem a palavra de Deus, mas eles entram na carne, falam um pouco da carne, um pouco da palavra. Esses tempos atrás, eu e a Tamires num lugar, chegou uma pessoa falando do Espírito, dizendo que estava falando em nome do Espírito Santo, e falou, e falou, e falou. Mas a pessoa foi tão incoerente, porque assim, não tinha nada a ver, e eu sabia que havia interesse daquela pessoa em cima daquela palavra que ela estava me dando. Eu sabia que ela queria aquilo. Aí ela pegou e falou assim, é o Espírito Santo que mandou dizer. Porque ela queria reforçar a ideia dela usando o nome do Espírito Santo. Então, assim, não vou julgar. Mas... é Deus quem sabe. Ele tem som de coração, né? Que irmãos, vou só dizer uma coisa. Não briga com o Espírito Santo, não. Amém. Respeita ele. Sabe? Dê toda a glória, toda a honra a ele. A tradução de calúnia é dizer injuriosamente contra a majestade dele. Ou seja, mentir, né? Destratar o Espírito Santo. Marcinha, está com a mão levantada? Eu estava aqui conversando com a Stanley, né? E nós estávamos lembrando do contexto, né? Que Jesus disse isso, né? Foi através daquele texto, né, em que fala sobre atribuir ao diabo, né, aquilo que atribuir ao diabo que ele fez, sendo que foi o Espírito Santo que fez, né? Exatamente. Exatamente. Porque, na verdade, Jesus estava ali operando milagres, né? Isso. E eles diziam que Jesus estava fazendo aquilo em nome de Beelzebub, né? Isso. Então, essa que é a questão. É muito sério. Mais alguma coisa, Marcinha? Acabou? Aham. Amém. Mas isso aí também nós comentamos, que a gente tem que ter cuidado nessa aula lá de... Só pega e mando, depois se eu lembrar, eu mando lá qual que é a aula. A gente falou, né, que tem que ter até cuidado com esse negócio, às vezes a gente julga demais. Tipo, as manifestações, às vezes a gente não está acostumado também, até isso. É claro que sim, gente. A gente falou, o homem espiritual julga todas as coisas e tudo. Mas, às vezes, o que acontece? Alguém está agindo de uma maneira diferente, está tendo uma manifestação de uma maneira diferente, a gente começa a falar contra aquilo ali, como se não fosse. Se for do Espírito Santo, é perigoso.
se for uma manifestação do Espírito Santo. É. Então, a gente tem sabedoria também. O que a gente fala? Debochar, né? É, Você vai debochar uma saber pessoa que está tendo uma manifestação. Então, assim, é muito melhor você ter sabedoria. É muito melhor você ter sabedoria. Mical, mulher de Davi, foi Quem assim, é? né? Gente, mas ele foi sábio. Como é que é, Emerson? Mical ela foi punida, tanto é que ela não deu filhos para Davi, justamente por causa de uma atitude irresponsável ali perante ao Espírito Santo. Eu creio que aquilo lá era naquela hora. A Davi estava cheio do Espírito Santo e alegre, né? 1 João fala sobre pecado para a morte. Esse texto, a Bíblia traz ele relacionado a isso que Jesus falou, que são pecados para a morte. Que são pecados, assim... Na verdade, eu olho por um outro ângulo. Eu sempre gosto de ir lá na frente e olhar para trás, para entender algumas coisas na Bíblia. Então, eu percebo assim, na verdade, uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela está longe demais de Deus. Entendeu? É verdade. Tenta enxergar dessa forma. Não é que ela blasfemou e caiu. Não. Ela está tão caída, ela já se envolveu com coisas tão longe de Deus. Hebreus fala que existe uma situação que a pessoa vai ser quase impossível ser renovada para o arrependimento. Era como se sacrificasse Jesus novamente. Então, tem pessoas que estão tão afundada no pecado que ela blasfema contra o Espírito Santo. Então, talvez você olhando dessa forma, fica mais fácil de você enxergar que existem situações em que a pessoa está tão longe que ela não vai se arrepender. Blasfemar contra o Espírito Santo mostra quão longe a pessoa está, né? É isso aí. Então, Amém. só quero ler aqui, o José Antônio falou, Estevão falou tudo que sabia, não negou Jesus e morreu pedindo para não atribuir a eles esse pecado, né? Estava noutra esfera, né? Estevão estava muito cheio do Espírito Santo, né, irmãos? A gente percebe aí. A Camila colocou um texto que eu gosto muito, isso aqui. Esse Salmo 51, é o arrependimento de Davi por ter adulterado com Batseba. Então, Davi sentiu que havia saído dele a alegria da salvação. Então, Davi fala assim, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Relacionando ao Espírito Santo, é o Espírito Santo quem garante, quem testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, certo? É o Espírito que é o selo que está em mim, falando que eu sou escolhido e sou salvo. Então, se eu não tenho essa garantia da salvação, como a Camila colocou aqui, eu não vou ter alegria. Eu vou sentir tristeza. Mas quando o Espírito Santo me sela, entra para mim como um penhor, um pendor, uma garantia, aí eu vou ser feliz, porque eu sinto que eu sou salvo. O Espírito Santo me mostra todos os dias, testifica no meu coração todos os dias que eu sou salvo. Amém. Amém? Seguindo aqui, deixa eu voltar ali em Atos. Então, Estevão, o versículo 51, Estevão falando para o povo, né? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Olha isso aqui. Incircuncisos de coração e de ouvidos. Meu Deus. Coração endurecido, ouvido endurecido. Não muda por dentro, porque o ouvido também não aceita a palavra. Olha que coisa séria. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Olha a acusação séria. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Olha como Estevão foi ousado. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. O Estevão... Meu Deus do céu. O negócio foi bagunçado, hein?
Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Eu não queria estar nesse sinédrio, não, irmãos. Eu ia enfiar a cabeça. Eu queria saber onde estava Gamaliel aqui. Que Gamaliel era um homem bom, irmão. Gamaliel era inteligente. Ouvindo isto, agora eu estou lá no 54. Ouvindo isso, eles enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Irmãos, eles ficaram possuídos de raiva contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Amém. Irmão, momento Glória a Estevão Deus. passando, Aleluia. sendo preparado, né? Estevão viu, falou, glorinha, eu estou lá. E disse, pode falar. É que a gente falou lá no monte, que é o caminho sobre a moda decente, lá, que é o de não se ofender, né? O de não se ofender, né? O caminho sobre a moda é excelente. Não se ofender, né? Estevão não estava nem aí porque o povo estava falando. Irmãos, não dava para se preocupar, não, né? Vendo a glória de Deus e Jesus à sua direita. Aí não tem jeito de preocupar. Nem precisa se preocupar, né? Aí até com o boleto vencido a gente fica feliz, não fica? Até com aviso de corte, né, Val? A Val está aqui hoje, ó. Até com aviso de corte a gente está feliz vendo a glória de Deus e Jesus sentado do lado. Graças a Deus, né? Não, e aí Estevão deu testemunho do que ele estava vendo. E Estevão disse, né? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Olha aí, ó, gente. Lembra que eu falei lá no começo? O povo, ó, não quer ouvir isso. Taparam os ouvidos. Hoje, muitos fazem isso, irmãos, quando vão ouvir a verdade. Né? Eu já vi pessoas entrarem ali na igreja e quando o pastor Stano vai pregar, que ele é mais duro que eu, a pessoa levanta e vai embora. Já vi Também já vi. né? Irmãos, não queria que a pessoa levantasse e fosse embora, queria que ela arrependesse. Mas a palavra não vai ser Amém. mudada, não. A palavra não vai ser mudada, não. Se quiser Amém. tapar os ouvidos, que tampe. Mas a Glória a verdade Deus. Glória a Deus. está aí. Amém. Glória a Deus. Taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, aqui já determinou, né? Lançando-o fora da cidade, porque sempre que eles iam apedrejar, eles levavam para fora da cidade. Paulo também foi apedrejado, morreu, né? Mas também por lá, gente. Paulo era teimoso, né? Pegou Paulo, bateu, levou lá para fora, apedrejou Paulo, largou o corpo lá morto, né? Paulo levantou, voltou para dentro da cidade. Vocês vão ter que me engolir. Homem Jesus de foi crucificado. Jesus também foi fora da cidade. O Zé falou que eu ia falar, hein? fora da cidade, né? Eles tinham as tradições. Lançando fora da cidade, o apedrejaram. Olha que lindo isso aqui. Nossa, meu coração fica cheio. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. A primeira referência do apóstolo Paulo na Bíblia. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava... É isso aqui que deixa meu coração cheio, não era aquilo antes, não. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Olha aí, irmãos. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Olha o coração de Estevão. Irmãos, quando você está muito ligado com Deus, até o mal que te fazem não te atinge, não te machuca. Sabia?
Você não se ofende nem com o mal que fazem contra você. Sabe quando você está olhando para outra direção? Aqui eu estou falando num nível espiritual profundo, viu, irmãos? Não é fácil, não. Amém. Eu quero chegar lá. Mas, sabe, Amém. Estevão Glória a estava Deus. apedrejado e não estava nem aí para o povo que estava apedrejando ele. Eu tenho certeza que Jesus se alegrou muito com a vida de Estevão, né? Com o testemunho de Estevão. Porque Estevão fez aquilo que Jesus fez também na cruz. Jesus também na cruz diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão disse, não lhes impute, Senhor, esse pecado. Estevão tinha noção de que eles não sabiam o que estavam fazendo. Estevão tinha noção. Eles não conseguem ver. Eles não conseguem ver o céu aberto, a glória de Deus e Jesus de pé ao lado. Eles não conseguem ver meu rosto de anjo, a minha face de anjo. Então, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Esse é o Espírito, esse era Estevão, o diácono escolhido, cheio do Espírito Santo. Amém. Lembra quando eu falei que os apóstolos não queriam deixar a palavra para ter que cuidar da mesa, então escolheu homens, 7 homens cheios do Espírito Santo. Então parecia que o ministério dos diáconos não era tão importante como o dos apóstolos, porque os apóstolos não queriam deixar a palavra. Mas vocês viram a pessoa que eles escolheram para ser diácono? Vocês viram que homem de Deus? Que homem cheio do Espírito Santo? Isso é a junta diaconal, irmãos. A junta diaconal tem que ser formada por pessoas com sabedoria. Lembra dos 2 requisitos? Nós vimos a aula passada, lá de trás. Os 2 requisitos. Pessoas sábias, que saibam lidar com outras pessoas, e pessoas cheias do Espírito Santo. Tá vendo aí, né, Idi? Nós falamos de você até na outra aula. Você não estava na outra aula, não, né, Idi? Faltou. Pois é, falando de você lá. Que é diaconisa, né? Com a Degmar, falamos do pessoal da recepção, dos obreiros, né? São pessoas oficiais da igreja, que a gente respeita muito. Então, os diáconos eram assim, irmãos. Os diáconos eram pessoas como Estevão. Talvez você diz assim, mas então o ministério dos diáconos não era tão importante quanto o ministério dos apóstolos, como o da palavra? Olha o diácono que o Espírito Santo escolheu. Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Sabe, conhecedor da palavra. Né? Esse era o diácono. Então, você vai dizer que não é importante ser diácono? É fantástico, irmãos. E tinha experiências tão É fantástico. iguais, até maiores que o dos apóstolos, né? Você vê, na hora da morte, Estevão vê, tipo, Deus e Jesus. Nem todos os apóstolos morreram assim, né? Acho que Pedro morreu martirizado também. Sim, a única coisa que eu João não, né? Eu tô debaixo de foi João, mas eu falo assim, esse negócio Olha o João que não. lá, João não viu na morte. o De ver o céus abertos, abertos. Jesus esperando, né? Falando, João foi lá. agora nós senta lá debaixo daquela árvore. João foi lá, né? João foi lá. João foi lá, Paulo, exatamente. Talvez na Paulo próxima também, né? aula, você já falou sobre Filipe. Vai entrar, Glorinha vai entrar. Na próxima aula vai falar sobre Filipe também, que era outro diácono, né? Que no caso desse Filipe, que a Acho gente que vai falar Felipe e Estevão sobre- que eram cheios do Espírito Santo. Não, acho que ele só fala de Estevão, porque logo começa a história de Estevão, né? É. Mas assim, também Filipe foi teletransportado, gente. Mas Olha a que coisa experiência também. mais, né? Diácono, né? Então, assim, é aquilo que a gente falou na aula passada, não existe o que é mais importante para Deus ou menos importante. Todos têm a mesma importância dentro do reino de Deus. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Amém. Esse era Estevão. Olha como Estevão morreu. Então é isso, irmãos. Há um nível de intimidade profundo aí de Deus para nós, profundo com o Espírito Santo. Queria desafiar cada aluno hoje da escola, cada integrante da escola, a conversar 2 dedinhos de prosa com o Espírito Santo antes de dormir hoje. Fala com ele. Amém. Amém? Amém.
Mesmo quem não está com o áudio ligado, faz esse compromisso. Amém. Fala assim, Espírito Santo, eu não tenho falado contigo, mas eu sei que o Senhor está aqui. Obrigado. Verdade. Obrigado porque o Senhor nunca me deixou. Desde que eu aceitei Jesus, o Senhor veio morar em mim. Fala assim com o Espírito Santo, fala assim, obrigado. Obrigado porque o Senhor me ajuda na minha certeza. Irmão, você tem que agradecer muita coisa para o Espírito Santo, sabia? É tanta Você coisa que você deixa tem que agradecer Deixa a para casa ele. toda suja, às vezes, com os nossos pecados, nossas iniquidades. Toda suja, ele continua morador Continua lá. orando. Já vai, Marcinha, já te passo. Então agradece assim, ó. Espírito Santo, obrigado pela certeza que eu tenho da salvação, que é o Senhor que testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Obrigado pela intercessão. Você já agradeceu, irmãos? Que o Espírito Santo intercede por você. Espírito Santo, muito obrigado por todas as intercessões, que eu sou um cabeça dura, eu sou difícil, mas o Senhor sempre converte a minha oração a Deus. Espírito Santo, obrigado pelo temor que o Senhor coloca no meu coração sobre a justiça, o juízo de Deus. Espírito Santo, obrigado pelo ensino, porque se não fosse o Senhor, eu ia ler a Bíblia e não ia entender nada. Então, fala com o Espírito Santo hoje, todo mundo, em nome de Jesus. Eu vou orar também. Amém? Todos nós vamos falar com o Espírito Santo hoje, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Fala, Marcinha. Você falando aí, testemunhar para os irmãos, né, que essa semana foi muito forte, algo que aconteceu comigo. Eu estava fazendo minha unha no salão, não sei se a Bruna está aí assistindo, ela fazendo uma escova no meu cabelo, e nós estávamos numa sala onde tinha mais ou menos umas 6 pessoas. E aí a doutora Ruth estava lá fazendo as mesmas coisas. E aí eu comentando com ela sobre nossa volta da Índia e tudo, e aí eu entrei no assunto da Estela, né? Que esse mês ela faria 19 anos, né? Se ela estivesse aqui. E aí, na hora, a doutora Ruth encheu os olhos de lágrimas e começou a testemunhar na sala para as mulheres, para as manicure, para a cabeleireira, o quanto Deus trabalhou. O Espírito Santo realmente me consolou e diante de tudo que nós passamos, e ela começou a relatar ali tudo, passou um filme, assim, ela contou detalhes que eu nem lembrava, e assim, que realmente o Espírito Santo como nosso consolador, né, e as meninas que estavam fazendo a unha ficaram, assim, perplexas de ver a nossa calma, a nossa tranquilidade, a nossa paz, a nossa fé, né, em Jesus, e nós pudemos testemunhar ali, né, o poder de Deus através do Espírito Santo, da cura, né, e elas olhavam sem entender, assim, como que nós estávamos citando coisas da UTI que aconteceu, detalhes, coisas muito íntimas, né, e aí depois que passou um tempo da conversa, uma delas falou assim, mas essa menininha era filha de quem? E aí a doutora Ruth falou assim, da pastora Márcia, e na hora ela começou a chorar, assim, encheu os olhos de lágrimas. Então, assim, foi algo tão preparado por Deus, e elas ali puderam ver o milagre mesmo de Jesus. Nós, numa conversa tão, assim, de encontro, de fazia tempo que eu não encontrava com ela, e ela citou falas, assim, do que ela fez, né, na época pela Estela, ali na UTI, né, através, né, de tudo que aconteceu, de tudo, né? Ela contou detalhes e assim não foi nada programado, só que eu creio que o Espírito Santo tinha algo para fazer ali, né, naquela tarde na vida daquelas mulheres, né? Então foi algo muito Amém. tremendo, assim, muito lindo Amém. que Verdade. aconteceu através do Espírito Santo, assim, né? Que quando a gente realmente testemunha o poder de Deus através da cura, né? Que o Espírito Santo me curou mesmo. Ali eu não tinha combinado nada com a doutora Ruth, e nós começamos a conversar, assim, detalhes que o Espírito Santo realmente precisava fazer uma obra na vida daquelas mulheres. Foi muito lindo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gente, esse é o Espírito Santo. Ele, do nada, ele encontrando um lugar, Nos deixarmos, né, ser usados por ele. Foi muito lindo. Irmãos, e você quer saber uma coisa mais interessante do Espírito Santo? Você passa meses sem falar com ele e ele não se ofende com você.
Você passa tempo. Você ignora ele tanto. E ele não se ofende. Ele está aí ainda esperando você falar com ele. E essa noite você vai falar com ele. Amém. Amém. Eu vou Por, também. por toda a paciência que ele tem. É ele que anda com você, ele que vê sua falta de domínio próprio, é ele que vê suas irritações, e ele não se cansa. Ele Amém. não se cansa. Irmão, Jesus está com você? Tá, irmãos, mas em espírito, mais de uma forma conceitual. Mas Jesus falou assim, eu vou para junto do Pai. E quem vem é o Espírito Santo. E ele guiará vocês a toda a verdade. Então, ainda que ignorado, aí vocês entendem por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Que ainda que ignorado, ainda que deixar de lado, ele não se afasta. Ele está com você. Ele intercede por você. Ele ora por você. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus abençoe vocês. Fiquem na paz. Amém. Amém. Você tenha uma noite de reencontro com o Espírito Santo e durma cheio do Espírito Santo. Que ele Amém. visite você à noite em sonhos. Amém. E ele Amém. seja aquele Pai amoroso que ele é. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Fiquem na paz. Que Jesus abençoe você. Estamos juntos no monte. Não vai estar frio, né, Rédio? Para falar que mesmo com frio nós vamos, né? Um